Boa tarde, pessoal. Ou bom dia ou boa noite. A ideia aqui desse seminário é a gente analisar dois capítulos da parte do impulso fiscal. A primeira parte é sobre um contexto histórico, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre como é que foi essa evolução, e a terceira parte é de fato os cálculos ali que tem e como é que isso foi evoluindo ao longo dos tempos, porque variáveis foram sendo adicionadas, também tivemos alguns ciclos econômicos, alguns choques abruptos, e conforme o tempo foi passando, isso precisou ser ajustado também, tá? Então, para começar, a conversa de fato é sobre como é que a política fiscal passou a ser melhorada por um indicador ajustado ao ciclo e por que isso mudou a maneira de pensar as regras fiscais como um todo. Então, para começar, acho que a ideia é que o autor ele acaba introduzindo alguns autores, né? Então, uma das primeiras ideias apareceu em 1933 com uma pessoa chamada Gunnar Myrdal no programa fiscal do governo sueco. A ideia era suavizar as flutuações e, ao mesmo tempo, também dar uma previsibilidade suficiente para manter a confiança do setor privado. Tá? Isso acaba sendo coerente com a escola de Estocolmo, que chegava às economias capitalistas como intrinsecamente instáveis ao longo do ciclo, então caberia ao Estado amortecer essas oscilações. Tá? Indo para os Estados Unidos depois, nas décadas seguintes ao New Deal e também ao pós-guerra, essa lógica também fica como uma meta explícita de crescimento atrelada ao pleno emprego. Né? Lembrando que aqui o plano de fundo acaba sendo Keynes, né? Então é keynesiano. O mercado sozinho não tenderia automaticamente ao pleno emprego. Daí surge o papel um pouco mais ativo para a dinâmica e a política fiscal, né, suavizando o ciclo e perseguir o máximo de emprego sustentável, e é onde acaba entrando o papel do governo. Tá? E é nesse contexto que também acaba nascendo dois tipos de rótulos, que um deles é o High Employment Budget, que traduzindo para o português é o orçamento em elevado emprego, e depois o Full Employment Surplus, que é o superávit em pleno emprego, basicamente. Tá? A intuição por trás disso é bem simples de explicar. Então, basicamente, em recessões, quando o desemprego se afasta do pleno emprego, aceita-se déficit para sustentar a demanda. Né? Então, quando volta o pleno emprego na bonança, busca um superávit pequeno para recompor o endividamento. Então, assim, resumidamente, em outras palavras, seria a regra fiscal acompanha o ciclo em vez de lutar contra ele. Tá? Então, logo após, né, como é que isso seria personalizado, surge mais um autor chamado Arthur Okun. Ele faz a ponte entre o desemprego e o produto e coloca uma medida concreta na mesa. Então, basicamente, em média, na visão dele, um ponto de desemprego acima do nível pleno, do pleno emprego, no caso, estaria associado a 3 pontos a menos do PIB, né, no cenário de pós-guerra americano, só lembrando. Então, ele também trabalha com a ideia de crescimento tendencial do produto, então ele usa algo como se fosse 3,5% ao ano para representar o que ele chama, e aqui a gente vai falar bastante sobre o produto potencial. Então, na prática, os métodos que se usavam, ele fala também sobre a tendência log linear entre os picos do ciclo, para isso ser aproximado do potencial. Então, a mensagem basicamente que ele deixa nesse começo assim, com esses autores é que existe um termo de comparação para dizer se o governo está agindo a favor do seco, no caso o do Okun. Tá? Então, depois ele fala sobre a mudança que a gente observou entre os anos de 1960 e 1980,
Então acaba na visão dele acontecendo uma virada teórica e prática. Crescem, por óbvio, as críticas ao keynesianismo nessa época também, e vai ganhando terreno a visão um pouco mais mainstream de que a economia gravita em torno do potencial nesse médio prazo. Então o foco acaba se deslocando para a inflação. Então isso seria no caso de um hiato positivo, quando o produto efetivo ele é maior do que o produto potencial, né? A economia estaria trabalhando em níveis acima do potencial, logo isso geraria a inflação, né? Então, nesse caso seria essa a leitura, e ao mesmo tempo o produto potencial fica cada vez mais associado a fatores da oferta, produtividade, capital e trabalho. Até depois ele vai introduzir uma fórmula que existe essas variáveis aqui, a gente vai ver depois. Coisas que não mexem muito, isso são coisas que não mexem muito com o estímulo fiscal de curto prazo. Então aqui a gente consegue até analisar um ponto de convergência do lado neoclássico, né? Política fiscal é vista como uma fonte de desequilíbrio cíclico, de inflação, então no caso não desincentiva isso. Então as regras que se impunham na época é que se limite de fato essa discricionariedade. Já do lado neo-keynesiano, principalmente a partir de 80, já se admite algum papel para a estabilização do curto prazo, nesse caso, quando há insuficiência na demanda. Mas também permanece o entendimento que no longo prazo a trajetória do potencial seria ofertista e a influência da política fiscal sobre ela é muito limitada. Então, se a gente for observar aqui qual seria a consequência dessa divergência, é uma coisa que a gente vai analisar aqui, que é o que a gente chama de resultado ajustado ao ciclo. Né? Aquilo que também o autor, no caso, chama de resultado estrutural. Né? Então deixa de ser uma licença geral para impulso discricionário e passa a ser uma âncora para eliminar uma coisa chamada prociclicidade. Tá? Então a diferença entre que a gente acaba observando aqui, eliminar a prociclicidade significa basicamente não apertar o fiscal na crise e não afrouxar demais, né, em cenários de superávit, bonança, que é o que ele acaba comentando nesse capítulo. De modo que os estabilizadores como seguro-desemprego, arrecadação cíclica, possam funcionar de fato, e também um impulso discricionário anticíclico, né, que por sua vez acaba não decorrendo automaticamente de ter um resultado estrutural. Então, se o objetivo basicamente é autorizar estímulos em crises fora do padrão, o regime precisa de mecanismos um pouco mais explícitos, que ele também chama de válvulas de escape, cláusulas de escape, com condições claras de acionamento e programa de contorno à regra. Tá? Então é exatamente isso que aparece na geração de regras pós 2008, que foi um dos choques, né, que a gente observou um pouco mais recentes, e acabou que a gente teve algumas mudanças ali. Né? Então, depois da crise financeira, que a gente observou nessa época, muitos países perceberam que essas regras, né, numéricas um pouco mais rígidas de resultado anual era ruim para lidar com esse tipo de choque, né, que acaba sendo um pouco mais fora do normal. Exemplo, ele não fala, né, mas igual do Covid, que a gente observou um pouco mais, aí sim, bem recente. Né. Então, a resposta que se observou foi combinar tanto a meta do estrutural, né, para meio que manter a âncora ali, com essas cláusulas de escape, para dar uma flexibilidade nessas condições mais abruptas e inesperadas, para alcançar como objetivo um balanço sensato, né? Para não ter um pêndulo basicamente procíclico e isso não deixar os dados com tanta credibilidade, né? No caso seria preservar o objetivo aqui, a credibilidade. Então a gente chega numa coisa chamada resultado ajustado ao ciclo. Né? A missão original aqui acaba sendo ancorar a política fiscal de modo a suavizar o ciclo e sinalizar eventualmente até alguma previsibilidade. Então o que mudou foi a justificativa e a ferramenta em um ambiente onde a gente observa que o produto potencial é
como se fosse um fenômeno da oferta e de atos positivos, né, que isso significa, no caso, pressão sobre os preços. E o papel do resultado estrutural seria remover o viés pró-cíclico, né, que seriam desses ciclos um pouco mais abruptos, e permitir que os estabilizadores façam, de fato, o seu trabalho. Tá? Então, via essas cláusulas de escape, né, com condições verificáveis, assim, a gente retornava ao trilho, né, a essa média, sem nenhuma distorção desnecessária. Tá? E por trás dessa visão tem uma técnica, né, que seria escolher bem como estimar essa métrica potencial, né, é tão importante quanto ter uma regra. Né? Caso contrário, estaria sendo uma troca política ruim, né, por uma métrica ruim. Né? E o problema que foi se observado nesse período, ele acaba permanecendo. Tá? Então, a ideia, né, dessa fórmula que dá pra gente observar no próprio capítulo, ela dá uma assustada no começo, mas ela acaba sendo um pouco mais simples de enunciar. Então, o que a gente quer é um resultado fiscal como se a economia tivesse, de fato, no seu potencial. Né? Então, a ideia também seria tirar o humor do ciclo, né, esses eventos adversos, de dentro das contas, e aí, nesse caso, nos traria uma regra um pouco mais estável para avaliar a política fiscal, a regra fiscal, a orientação e o impulso. Tá? Então, para operacionalizar isso, né, o que a gente viu também com alguns órgãos mundiais, como FMI, OCDE, a Comissão Europeia, também partiram de uma das duas formas de estimar o hiato. Né? Um é via filtros e outro via função de produção. E a diferença está como é que a gente liga a arrecadação a algumas despesas do ciclo. Né? Então, nesse caso, houve uma evolução bem grande. A gente sai de uma elasticidade unitária, que seria para todo mundo, né, nos modelos um pouco mais antigos, para modelos que estimam elasticidades específicas para o grupo de receita e base de incidência. Tá? Então, indo de fato para a fórmula aqui, né, o R seria o resultado ajustado ao ciclo, né? O estrutural também que a gente chama, receita ajustada menos a despesa ajustada, também pode ser isso. O T que a gente vê seria as receitas, né? Então, por exemplo, eu decomponho a arrecadação em N grupos, como folha, salário, lucro, consumo, importação, enfim, né, os primeiros N-1 e aplica um ajuste usando o hiato do produto, né, que seria ali na parte do somatório. Isso a gente leva a elasticidade específica que a gente quer analisar do grupo. O enésimo grupo, né, que seria TN ali que a gente vê, é o que a gente não ajusta, para justamente porque ele tem pouca ciclicidade nesse caso. O G seria as despesas, né? Então é quem de fato merece o ajuste cíclico aqui, né? Por definição, né? Seria de fato o que a gente está vendo como seguro-desemprego, porque isso responde diretamente, né, ao emprego. Então, nesse caso, foi ajustado por o asterisco sobre o também elevado na elasticidade. Que isso aqui seria como se fosse o hiato do desemprego, né, que seria a observação do desemprego do equilíbrio dado a sua elasticidade. Né? E o GJ, que a gente diminui ele, seria o resto das despesas que não seria ajustado, né? Que seria uma variável que a gente não estaria olhando tanto assim. Né? Exatamente como nas metodologias padrão que a gente observa. Tá? Feito isso, a gente divide por Y asterisco, ou por algum PIB tendencial, e a gente chega ao indicador estrutural em porcentagem do PIB potencial. Então, é essa razão que acaba aparecendo em relatórios que a gente vê para comparar países, por exemplo. Tá? Então, o que a gente observou também, né, que os países eles foram adicionando ao longo do tempo alguns ajustes complementares, porque aquela forma, essa aqui anterior, ela é como se fosse a base. E aí, alguns países foram ajustando conforme do tempo para justamente não confundir, né, esses choques de preços ou alguma medida extraordinária com alguma mudança estrutural do próprio país. E aqui vai algumas especificidades, né, internas mesmo, né, como, por exemplo,
commodities ali, né, petróleo, minérios, os preços voam bastante, podem inflar, derreter a base tributária em pouco tempo, né, por conta dessa oscilação. Então tem um ajuste ali para filtrar essa parte cíclica que seria ligado a termos de troca, né? Ou o que ele também fala que são medidas não recorrentes, ou puxando do inglês, one-offs, que basicamente são desonerações temporárias, anistias, e ele também comenta sobre algumas receitas extraordinárias. Então a gente exclui isso para que o estrutural, né, o que a gente observou no slide anterior, não herde um movimento que não vai se repetir, né, que não faz parte do ciclo. Então, no fim, essa forma que no começo a gente tem o resultado estrutural ou o resultado ajustado ao ciclo, que seria o resultado observado menos o componente cíclico menos esses one-offs, né? E coisas que são parecidas, são análogas a isso, tá? Só que se a gente parar para observar, a maior parte dos modelos supõe que essa relação receita-PIB ela é estável e linear, no mundo real, no caso, né? Então, nem sempre no mundo real o que a gente observa uma mudança legal, por exemplo, desonerar, onerar, isso quebraria a série. Então, a mesma base tributa diferente nesse caso. A composição do PIB muda com o ciclo, né? Lucros e importações são mais elásticas, explodem no boom e acabam despencando na recessão. O que isso nada mais é que resulta puxando ali a elasticidade agregada e também transformações estruturais, né? Por exemplo, formalização do trabalho, né? Isso altera de forma permanente a ligação entre a própria base e o PIB, né? Indo para o próximo slide, a gente tem algumas respostas práticas nesse período que acabam surgindo para corrigir. Uma delas que a gente consegue observar no texto é uma coisa chamada tax correction. Traduzindo, né, seria reconstruir a receita como se a lei não tivesse mudado, né? Então isso basicamente limpa a série e acaba melhorando a estimação das elasticidades que a gente observou na fórmula. Número 2 seria as elasticidades por base, então microdecomposição ou métodos não convencionais que permitem parâmetros variando no tempo e não linearidade, né? Então, basicamente reconhecer que a sensibilidade da receita muda. Depois ele comenta muito sobre qual que seria o propósito do indicador, né? Então, seria como se fosse fazer uma pergunta assim, que vem antes do método, né? Que a gente quer de fato desse indicador. Quem fez essa provocação foi uma pessoa chamada Blanchard, que ele fala ali no texto, né? Basicamente fala que o único número não responde a tudo, né? Então, critica esse resultado ajustado ao ciclo, né, que aparece em 3 usos diferentes, né? E cada um desses usos pede um tipo de desenho. O primeiro deles que ele vê seria o parâmetro de avaliação fiscal ou sustentabilidade. Aqui, no caso, né, o estrutural em porcentagem do percentual do PIB potencial faz sentido, né? A gente quer saber se a posição subjacente melhorou, né? Menos o déficit estrutural nesse caso, ou se piorou, né? Controlando o ciclo, né? E aqueles one-offs, né? Que são aquelas variáveis que a gente tira. Número 2, né? Orientação ou impulso fiscal, né? No sentido de para onde é que a política de fato está indo. Aqui a gente usa apenas a variação do estrutural e pode até enganar, né, quando há a revisão do PIB potencial, né, ou alguma mudança tendencial forte, né, que no caso aqui estaria, segundo ele, né, estaria chamando de impulso, o que na verdade só seria uma tendência, né. Então isso até leva a Comissão Europeia a propor um indicador de esforço a uma abordagem um pouco mais mista, que é o que a gente vai observar no próximo slide, né? Então, basicamente, né, divide em 2, tanto em receitas quanto despesas, né? Na parte das receitas, media
a discricionariedade, né, via leis, documentos oficiais, então capturando alguns itens exógenos aos ciclos, e as despesas, que seria usar a variação entre os períodos, né, e aí nesse caso pode ser ponderada pelo PIB potencial, e de preferência também uma média móvel do potencial, do PIB potencial, para suavizar as revisões, né? Daí esse desenho reduziria a contaminação por ruído, né, do PIB potencial, e poderia dar uma leitura um pouco mais estável da orientação. E por último aqui seria os efeitos multiplicadores da política fiscal, nesse caso, né? E aqui poderia entrar uma abordagem histórica ou narrativa, né? Porque segundo alguns autores que ele cita ali, Homer, por exemplo, precisaria de choques exógenos, mudanças discricionárias que não respondem ao ciclo, para identificar, né, causalmente, né, os efeitos que isso está gerando. Então, o impulso medido via estrutural carrega endogeneidade, nesse caso, né? O produto afeta tanto a receita quanto o gasto. Então, aqui no começo, aquela ideia sobre o que eu comentei, da abordagem mista da Comissão Europeia, né? Tanto ali receitas quanto despesas, né? Então, quando a gente avalia um esforço fiscal com receitas narrativas mais variação das despesas do PIB potencial, né, a Comissão Europeia começou a usar uma média móvel do PIB potencial, e acaba sendo uma espécie de aceitação que o PIB potencial revisa, e daí então suaviza a referência para que a orientação não mude só porque o método do potencial ou os dados foram reestimados, né? Então, basicamente isso na prática é como se a gente decomposse o estrutural convencional em 3 blocos. O cíclico puro, que acompanharia o hiato, o estrutural discricionário, que decorre da decisão do governo, pode ser mensurável pela variação limpa das despesas, e, por último, o estrutural tenencial, que é um resíduo ligado a mudanças do PIB potencial, da oferta, produtividade, que nesse caso aqui não seria ciclo, tá? Então essa decomposição tem 2 utilidades, né? Sustentabilidade, ambos os estruturais acabam importando, tanto discrecionalidade quanto a tendência do PIB potencial, e para impulso e orientação, ambos, a gente não deve embutir, né, o estrutural tendencial nessa conta, porque senão a gente poderia chamar de expansão, contração, alguma coisa que foi nada mais do que uma mudança do potencial, tá? Então, um erro até que é importante evitar seria tomar a variação do estrutural entre um período muito curto de tempo, né? No caso ali poderia ser 2 anos, né? Um período um pouco mais curto, como uma medida de impulso, não olhando como um todo, né? Então a gente não separa o pedaço discricionário ao que seria o pedaço tendencial, né? Então, principalmente em ambientes de alta volatilidade, como se fosse como o próprio Brasil, por exemplo, ou em revisões grandes de PIB potencial, né? Em tempos estáveis até pode funcionar, né? Mas hoje não. Tá? Indo para o capítulo 3, que seria a segunda parte do nosso seminário, tá? Que ele fala sobre crise econômica e PIB, como é que a gente pode decompor o ciclo e as tendências. Em geral, quando a gente fala de recessões, a gente está lidando com fenômenos transitórios típicos dos ciclos econômicos, né? Bom exemplo, Brasil, né, seria a crise de 2008, na crise internacional como um todo também, né? A nossa economia acabou sofrendo uma desaceleração bem abrupta, então a gente saiu de um crescimento anualizado naquela época de 6% a 7%, para uma queda acumulada de 5,5% em apenas 2 trimestres, se eu não me engano. Então foi um choque bem forte, né? Mais curto, né? Se a gente comparar com o que ocorreu na própria Europa ou nos Estados Unidos, né?
E já no segundo trimestre do ano seguinte, 2009, e também ao longo de 2010, a gente retomou o ritmo de expansão anterior, né? Então, nesse episódio, né, o que a gente mais viu foi uma quebra de nível na série do PIB, que uma mudança, né, do que uma mudança da velocidade do crescimento de fato, né? Então, em outras palavras, teve um tombo, mas a taxa de crescimento, né, as próximas taxas de crescimento voltaram para algo próximo do padrão anterior, né, sugerindo que isso de fato foi um efeito transitório e anormal. Passado por esse período de recuperação rápida, o quadro mudou. Então, entre 2011 e 2014, a gente observou uma nova desaceleração, né, culminou numa recessão por volta de 2 anos, foi entre 15 e 16. E nesse caso aqui, os testes econométricos contam uma história diferente, se a gente for analisar apenas e exclusivamente eles. A partir do primeiro trimestre de 2014, há evidências de uma quebra na tendência da taxa de crescimento no PIB, por exemplo, né? Mas o que o mercado projetaria para frente seria uma retomada lenta, né? Taxas inferiores à média, se a gente for observar na década anterior, né? Então, basicamente resumindo, né? Tem indícios claros de que a recessão mais recente, no caso, né, olhando ali nessa dinâmica do capítulo, a crise de 2008, né, somada a alguns fatores correlacionados, gerou efeitos permanentes, né, não apenas transitórios, tanto no nível quanto no ritmo de expansão da atividade, quando a gente para analisar. E é exatamente aqui que surge o problema crucial, né? Como é que a gente mede esses impactos duradouros de modo que seja confiável de fato, né? Especialmente porque eles afetam as finanças públicas, né? Então, para isso, a gente precisa de um indicador de ato de produto que seja suficientemente robusto, né? E até quando a gente olha para a questão do desafio que tem aqui, né? Por que seria um desafio? Que o hiato do produto é uma variável não observada. A gente não consegue ver ela diretamente, né? A gente apenas estima ela. Então, quando a gente estima ela, existe sim uma dificuldade de ver em meios empíricos. E acaba existindo vários métodos que podem, né, gerar estimativas distintas, né? Cada método tem sua vantagem, tem sua desvantagem. Então, se a nossa finalidade é avaliar o impacto das oscilações cíclicas sobre as finanças públicas, por exemplo, né, ou até mesmo subsidiar um indicador de monitoramento fiscal, a ideia é buscar um método que seja, ao mesmo tempo, simples e transparente, mas que entregue estabilidade e o mínimo viés nas estimativas que a gente vai estar tomando, tá? Então, nas últimas décadas que a gente observa por esse capítulo, a gente observou 2 metodologias se tornando padrão entre as instituições públicas e organismos como um todo, tanto o filtro HP quanto a função de produção. Então, ambas, né, têm seus pontos fracos e têm seus pontos fortes também, principalmente a HP, né, e a função de produção, principalmente, ela foi sofrendo alguns ajustes e é hoje, basicamente, a mais usada, quando a gente acaba observando. Tá? Então, nessa parte do capítulo 3, basicamente, a proposta dele é apresentar esses 2 tipos, um pouco mais a função de produção do que, de fato, a HP. Tá? Então, a primeira delas, né, a função HP, ela é um padrão bem simples, né, e acabou que foi isso que gerou a popularidade de fato nela, que é simples, transparente e roda basicamente em qualquer país que tem uma série de PIB trimestral. Então a ideia é bem mecânica, o algoritmo ele busca uma curva de tendência suave que minimiza os desvios quadráticos do PIB em torno dela. Então, para economias com pouca informação de mercado de trabalho, capacidade instalada, isso foi bem útil nesse período. Então, por isso que se difundiu bastante entre países emergentes, como no caso o próprio Brasil. Tá? Já indo um pouco para as análises, os limites desse tipo de análise,
A gente pode observar dois, né, que estão na própria base, né? Uma delas seria que não tem estrutura econômica, então a tendência, né, aqui pode até botar entre aspas, não seria só uma curva lisa, né? Não é o que a economia consegue produzir com capital, trabalho e produtividade, por exemplo. Número 2, propriedades estatísticas ruins na ponta da série, né? Então, esse método HP, ele impõe média zero ao hiato, por exemplo, né? E acaba sendo muito sensível quando chega a novos dados. Depois ele até apresenta um gráfico que teve o choque de 2008, quando chegou 2016, a implementação de novos gráficos, acabou que a dificuldade que a gente observa, né, de manter ali a estabilidade, e até chegou um momento onde a gente tinha dados contrários, né? Então, ele em relação a ciclos, a choques, ele acaba não tendo uma eficiência tão positiva, tá? Então, puxando os gráficos que ele comenta, né, a gente pode olhar para as duas linhas, tanto a amostra completa, que seria essa linha contínua, usa todos os dados que tem até, aqui nesse caso, até o primeiro trimestre de 2017. E o tempo real, que seria a linha tracejada, simula o que o analista via em cada trimestre. Daí ele atualizava, né, recursivamente desde 2008. Né? Então, o que a gente consegue observar aqui são revisões gigantes, quando entram dados de, nesse caso da recessão de 2015 e 2016. Né? Então, em 2014, o hiato do produto chega a mudar até 5%, né, de pontos percentuais do PIB. Né? Uma troca de sinal, igual eu comentei anterior, né? O tempo real, essa linha, né, sugere que em média menos 1,5% dos 2 anos de 2013 e 2014, depois com mais dados virou, né, um aumento percentual de 2,2%. Né? Então, basicamente, com o método HP, o passado muda quando o futuro chega. Né? Então, para a política econômica, isso é muito perigoso, né? Porque a gente pode indicar que eventualmente precisa de um aperto fiscal ou de um afrouxamento fiscal, quando de fato não precisa, né? E daí depois os próximos dados vão indicar que isso de fato foi uma decisão errada. Né? Indo para baixo, né? que seria na tabela 1, né? Quando a gente compara ali os dois sabores de HP, né? O HP2, que seria o bilateral, o convencional, né? Que impõe a simetria, nesse caso soma dos hiatos, né? Igual a zero, e o HP1, que seria unilateral, né? ou modificado. Né? Não impõe essa restrição, então revisa menos, né? Nesse caso. Né? Então, na prática aqui, nessa tabela 2, o que o autor indica, né, que as revisões continuam expressivas a partir de 2011. Ainda persiste as mudanças de sinal, né, por exemplo, ali final de 2014, né, o hiato fica 1,2 negativo no fim de 2014, depois vira 2,3 positivo e 2,7 positivo nas estimativas dos próximos anos, né, nos 2 próximos anos. Alongar a série com projeções, né, a partir de 2018, 2% ali, por exemplo, não consertaria nesse caso, né, porque as tendências de 2013 e 2014 caem e as de 2015 sobem. Então, só a partir de 2016 que ficariam relativamente estáveis. Né? Então, uma conclusão que a gente pode tirar aqui é que, mesmo tirando a restrição de assimetria, né, nesse caso aqui HP1, ou colocando uma cauda de projeções, esse método HP ainda segue instável, né, quando a economia passa por grandes choques grandes. Né? Então, ou seja, não é uma boa régua em tempo real. Tá? Então, assim, uma pergunta que a gente pode fazer, por exemplo, seria se seria razoável, né, em tempos deixar eventos futuros reescreverem a nossa leitura do passado. Não. Então, mas exatamente isso que o HP faz por construção. Né? Se algo sobe muito agora, esse método compensa, né, jogando para baixo o passado. Né? Então, para justamente manter a soma dos hiatos perto, né, ou quando vai ao infinito é igual a zero. Tá? Então, isso distorce o diagnóstico cíclico e pode induzir pró-ciclicidade, no caso da política. Tá? Então, por esses motivos, o HP foi bastante criticado.
né, que a gente observou ali. Tá? E desde 90, basicamente, as principais instituições, como a FMI, a CDE, a CE, que a gente viu anteriormente, evita usar isso como métrica oficial do hiato para avaliação. Tá? Então, pode sim servir como uma ilustração, uma checagem rápida, mas não como uma bússola assim, de curto prazo. Tá? Então, acaba surgindo outro tipo de análise, que é a função de produção, que o autor ele explora bastante. Então, diferente dos filtros puramente estatísticos, aqui a gente impõe uma estrutura econômica. Então, a ideia é simples assim, tá? O produto que a economia consegue gerar depende tanto do capital, que é a variável K, trabalho, que é a variável L, e da produtividade total dos fatores, que seria a variável A, ou TPF, que é o que ele vai usar bastante nessa literatura. Então, na versão mais usada, que nesse caso aqui é uma função de Cobb-Douglas, ficaria daquele jeito lá no início, tá? Onde de fato, né, o AT ali é a produção total dos fatores, que a partir de agora eu vou chamar esse A de produtividade total dos fatores. Tá? E os alfas ali, né, o alfa padrão é a participação do capital na renda, né, e o alfa menos 1 é a participação do trabalho na renda também. Tá? Então, como é que isso viraria, né, estimativa do potencial? Nessa literatura ele dá 5 passos. Então, o primeiro deles seria especificar a função de produção. Então, a gente assume ali essa função Cobb-Douglas e as participações de fator renda, tanto o alfa ali elevado a K. Então, falta um chapéuzinho. E também o L elevado a 1 menos alfa. Tá? Ambos vindo das contas nacionais, então isso fixaria o jogo, né, entre as três variáveis, que é A, K e L. O passo número 2 seria a gente levantar as variáveis intermediárias. Então, YT seria o PIB observado, KT seria o estoque de capital, corrigido pelo nível de utilização da capacidade da indústria, o que a gente vai resumir para NUSI. LT idealmente seria as horas trabalhadas ou emprego, ajustados pela taxa de participação ou desemprego. Tá? E alfa menos 1 seriam as participações tanto de capital e trabalho na própria renda. Tá? Passo número 3 seria a gente estimar a produtividade total dos fatores, né? No caso a variável AT por resíduo. Né? Então, a gente tendo tanto o YT, KT, LT e o alfa em mãos, a gente isola o AT na fórmula, e aí seria a parte do produto não explicada diretamente, né? Tanto pelas variáveis K e L. Tá? Passo número 4, que a gente observa, seria extrair os componentes tendenciais ou potenciais. Né? Então, a gente quer AT asterisco, KT asterisco, LT asterisco. Né? Então, para KT asterisco, a gente ancora no uso normal da capacidade. Então, a gente usa o nível de utilização da capacidade da indústria, né, perto de 100%, ou o valor que representa isso, para representar a plena utilização. No caso de AT asterisco, a gente aplica um suavizador, seria um filtro assim, para separar a tendência do ciclo da produtividade total dos fatores. E em LT asterisco, a gente suaviza horas e empregos e participação, né, para o desemprego de equilíbrio, digamos assim. A gente estimula uma curva Phillips multivariável, seria, nesse caso, né, a relação entre o desemprego cíclico e a inflação salarial, ou de preços. Né, e é o que a literatura ali chama de Nairo ou Nauro, que é com W. Então, a taxa de desemprego, que nesse caso seria a taxa de emprego não aceleradora da inflação. Tá? E o último e quinto passo seria substituir tanto AT asterisco, KT asterisco, LT asterisco na função, né, YT asterisco, seria o produto. Né? Então, nesse caso, a gente pode interpretar como se fosse o nível de produto que a gente vê considerando, né, a capacidade plenamente utilizada e os fatores no seu uso não inflacionário, né, que seria o Nairo.
E aí, nesse caso, o hiato do produto é a diferença entre o observado e o potencial. Tá? Então, por que essa abordagem acaba sendo útil, né, depois de falar tudo isso? A base teórica acaba amarrando o diagnóstico a uma relação estrutural, tanto entre fator quanto em produto. A decomposição dá para abrir o potencial e ver quanto que veio de capital, trabalho e produtividade, dá para a gente messar isso. Então é muito bom para explicar os motores do conhecimento e projetar até alguns cenários para uma política fiscal. Gera também mais estabilidade, então usa variáveis intermediárias mais lentas, como estoque de capital, a tendência da produtividade total dos fatores, ou até o Nairo. Então, em geral, produz um hiato menos volátil do que os filtros estatísticos puros, igual a gente viu no método passado, o método HP, nesse caso. E por último, também tem um padrão, né? Então, por isso que a gente observa tanto a OCDE, FMI, Comissão Europeia, usando essas funções de produção para estimar hiatos que alimentam esses indicadores e aí contribuem para o monitoramento fiscal. Tá? Então, a Comissão Europeia adota oficialmente, inclusive desde 2002, e se tornou a referência metodológica nesse caso. Tá? Mas nem tudo são flores, então aqui existem sim algumas vantagens, né, e as vantagens que eu citei anteriormente, elas só são de fato materializadas se as hipóteses teóricas, né, que a gente está assumindo ali realmente se aproximarem da realidade, né? Como é o método que a gente faz presunções. Essas presunções precisam ser de fato muito próximas, se não idênticas à realidade, né? Então, ou seja, o jeito como a gente descreve a estrutura da economia na função de produção é o processo de formação das expectativas, né, na curva de Phillips, e aí precisa ser verdadeira tudo isso que a gente faz. Então, se a especificação estiver errada, o potencial sai ruim, né, sai torto. Então, existem trabalhos, né, que mostram que o produto potencial é muito sensível à má especificação dessas relações, né, como o autor ele fala de autores como Dorio, de Sayat e o Jusselius. A robustez das expectativas também depende da qualidade dos dados e do procedimento estatístico das variáveis intermediárias, né? Então, em economias emergentes, né, isso acaba pesando bastante. Então, tanto estoque de capital, o NUSSE costumam ter erros de medida, isso é bem comum, e as séries são curtas e ruidosas, né? Então, e tem um terceiro ponto também, né, quando o ciclo dá alguns trancos, como se fosse quebra de regime, por exemplo, né? Então, os métodos convencionais, tanto para Nairo e a tendência da produtividade total dos fatores tendem a ficar voláteis e procíclicos, né? Então, a estimativa corre atrás do ciclo e contamina o PIB potencial, né? Porque assim, depois a gente observa, né, que isso acabou gerando um debate na Europa. Então, lá o hiato do produto entra diretamente no monitoramento da regra fiscal. Então, se o hiato vacila, né, então se tá ruim, basicamente muda a leitura fiscal e aí as críticas, né? Então a função de produção não está entregando séries estáveis o suficiente, logo as medidas fiscais ficam muito frágeis, né? Então o que as instituições fizeram? Manteram nesse caso a metodologia, essa das funções de produção, mas reforçaram ela de fato, né? Então as respostas que a gente viu, né, foi não jogar fora a função de produção e sim deixar ela mais robusta, com algumas âncoras melhores e modelos de espaços. Então, em 2010, que a gente observou foi a produtividade total dos fatores com Kalman bivariado, né, que é o que a gente vê de PTF NUSSE ali. Então, sai o método HP para o PTF, e entra um modelo bivariado em espaços de estado estimados por filtro de Kalman, né, que explora ciclos comuns entre tanto o PTF e o NUSSE, né. O resultado disso acaba sendo uma tendência do PTF menos contaminada pelo ciclo de curto prazo.
Em 2010 a gente observa a Nairo com cálculo bivariado, mais controles. Então a curva de Phillips, né, vira o núcleo do modelo e pode incluir variáveis exógenas de controle, né, como, por exemplo, a participação do trabalho na renda, mudanças de produtividade. Além de controles que ele chama ali. Né, então, dá a estabilidade, a taxa estrutural de desemprego. Em 2014, a gente observa algumas expectativas híbridas na curva Phillips. Então, o arcabouço passa a permitir duas variantes, tanto a tradicional e as neo-keynesianas, tá? Que serão as híbridas por parte nacional. Então, cada país escolhe melhor o que ajustaria aos seus dados. E por último, em 2016, a gente observa as ancoragens institucionais da Nairo. Então, segundo o autor que ele cita ali, que é o Orlandi, entram variáveis institucionais do mercado de trabalho, por exemplo, sindicalização, algumas políticas ativas, e nesse caso seria um freio contra as estimativas que seguem o ciclo. Né? E mesmo depois de tudo isso, eles ainda admitem, né, que a incerteza sobre o produto potencial, né, sobre o PIB potencial, ela ainda não desaparece. Né? Então, a própria Comissão Europeia reconhece isso nos relatórios, que sempre pode haver uma banda de erros. E aqui é onde surge uma coisa chamada ferramenta de plausibilidade. Né? Então, isso serve como se fosse um cinto de segurança, ajuda a detectar resultados implausíveis, né, ou contra-intuitivos, e em alguns casos oferece uma alternativa ao hiato, né, que saiu da função de produção. Tá? Como é que ela funciona? Se estima uma regressão do hiato em indicadores cíclicos, seja a confiança, desemprego, e um fator global. Né? Então, se calcula, nesse caso, bandas, por exemplo, 90% e 68%, como se fosse um intervalo de confiança. Se o hiato estimado sai dessa banda, isso aciona uma revisão e pode até ser retirado do cálculo. Né? Então, quando se revisa, né, pode-se usar o próprio limite da banda ao invés de realizar alguns ajustes. Né? Então, a União Europeia aprovou em 2016 o uso desse mecanismo, né, de avaliação de plausibilidade nas estimativas do hiato. Então, nesse caso, é importante salientar que não é um substituto da abordagem da função de produção. É um complemento para justamente garantir que o número final não seja implausível. Né? Porque mesmo com uma boa modelagem, nesse caso, choques grandes, né, e dados que podem gerar algum ruído, podem sim arrastar a série para lugares que não conversam com os indicadores cíclicos mais básicos. Né? Então, a ferramenta serve exatamente para checar a consistência e disciplinar revisões. Né? Então, na prática, como é que funcionaria? A gente tem 4 passos. Né? O primeiro deles acaba sendo a regressão explicativa do hiato. Então, primeiro, a gente estima uma equação de regressão, em que o hiato do produto é a variável resultado. Nesse caso, a gente chama de H chapéu T. Do lado direito entram as previsões, escolhidas por terem uma correlação mais forte e não ambígua com o ciclo. Também entra aqui um fator temporal global, que captura o ciclo econômico mundial, e um conjunto de indicadores cíclicos domésticos, como o próprio o NUSI, índice de confiança e a taxa de desemprego. Então, a ideia nesse caso aqui é, se o hiato está dizendo que a economia está fria, esses indicadores deveriam sinalizar algo coerente. Né? E se não sinaliza, aí nesse caso há um sinal de alerta. Passo número 2, uma construção de intervalos de plausibilidade. Então, com a regressão, a gente obtém as previsões da amostra Y chapéu T e a gente mede a expressão pela esse REQM, é a raiz do erro quadrático médio. E aí nascem as bandas de plausibilidade, que é essa fórmula que está ali em cima direita, né? Onde o Q chapéu M, né, elevado na M, seria o emésimo quantil da distribuição normal, né? Nesse caso que a gente está observando nas bandas de 90% ou 68%, igual dos exemplos, né? Então, se o hiato estimado pela função de produção cai fora dessa banda, provavelmente ele está descolado do que os indicadores sugerem, e aí merece
nesse caso, uma investigação, que pode ser, por exemplo, né, se está em 90% para classificar potenciais implausíveis ou se está em 62% para casos limite, né, nesse exemplo que a gente está buscando aqui, né, que a gente chama ele chama de borderline. Mas é importante também salientar que o trade-off que a gente tem, né, quanto menos quantidades, maior a chance de ser um falso positivo, né? Então, por isso se adota 90% como referência e 68% como se fosse o segundo cinto de segurança, né? É uma sinalização adicional, sem transformar tudo em anomalia. Tá? E também, né, quando algum ponto sai fora da banda, não é automática a troca desse número. Então, primeiro a gente investiga, né, para identificar o que de fato está implausível nesse caso, né, se é a série de função de produção ou se é a previsão da plausibilidade. Então, só em alguns casos específicos, e nesse caso precisa ter alguma justificativa, a gente pode substituir o valor pelo limite da banda, né, ou pela previsão, se o caso for 90%. Justamente para limitar as arbitragens. Tá? Então, o objetivo aqui, nesse caso, é validar o que é plausível e conter revisões. Tá? E para fechar, o autor ele fala, no caso ele falou antes, mas eu decidi tocar aqui justamente porque ele acaba cortando um pouco. Ele fala um pouco sobre como é que a literatura brasileira, nesse caso, tem medido o hiato do produto pela função de produção. Então a gente tem três trilhas recentes usando o PIB trimestral das contas nacionais. A primeira delas acaba sendo um autor chamado Eurosa. E uma fala dele que tem que aqui a função de produção é simplificada. Não precisa de séries completas da produtividade total dos fatores, estoque de capital e trabalho. Então a estimação combina uma versão multivariada do objetivo do filtro HP. É aquele primeiro que a gente viu com uma curva de Phillips. Então, é prático, né, porque justamente esse é o método HP, mas herda de fato também, né, o lado ruim desse método, né, que seria o risco de instabilidade nas pontas de série. Né. A segunda trilha é de autores chamados Souza Júnior e Caetano. E ele fala que o mérito é estimar variáveis intermediárias com esforço próprio. Então, a limitação usa a HP para extrair a tendência do desemprego e da produtividade total dos fatores. Então, isso tende a transmitir o que a gente chama de prociclicidade ao PIB potencial quando o ciclo vira. Né? Então, em 2017, o IPEA, nesse caso, adotou procedimentos para reduzir esse viés, né, de fim de amostra do método HP. Né? Até ajuda, mas acaba não zerando o problema, que é o que eles comentam ali. Tá? E a terceira trilha é do Borges, LCA, que é o que a gente acaba observando ali no gráfico. Declara não usar o HP e se inspira na metodologia de Comissão Europeia, que é a CE. Essa última aqui que a gente viu no slide anterior. As notas públicas não detalham tudo, mas tem indícios que mostram alguma ancoragem nas variáveis intermediárias. Então, a mesma direção que o padrão europeu segue. Tá? Então, para fechar, indo pelo gráfico ali, né, a gente consegue observar uma convergência recente após 2013. Então, as séries se aproximam nos últimos anos. E aqui a gente observa um sinal de melhor desempenho em tempo real, quando a gente usa as ancoragens, né, que seria a Nairo híbrida ou PTF NUSSI no Calma, que está a 2 slides atrás. Tá? A gente consegue observar também algumas divergências no passado, né, desde 2003 até 2012. Então a linha do IPEA, que seria o azul mais escuro, aparece mais baixo do que as demais por longos trechos. Isso até é compatível com o uso da HP, né, que a HP não é a calculadora, é o método nas tendências, né, que seria tanto o desemprego quanto o PTF. E aí quando o ciclo vira, o método HP também tende, né, a empurrar o PIB potencial junto e amplificar o hiato do produto. Né. Então basicamente esse gráfico mostra aqui que mesmo com os métodos próximos, né, que esses três usam, a incerteza permanece, né? Então, sobretudo em períodos com algumas quebras de regime. Né? Então, por isso, além da função de produção, precisamos de um check, né, externo.
Tá? Então, basicamente é isso, os 2 capítulos sobre o assunto dele de impulso fiscal. Né? Se eventualmente tiver alguma dúvida, me coloco à disposição.